Começando mais um Pó de Papo aqui com o Maurício. Pra você que já nos acompanha, pede já pro seu vizinho, pra sua vizinha. Olha, as coisas aqui estão ficando muito boas. O Harry Potter acabou de me chamar de amor. Então, tirando minha namorada vai ficar um pouco enciumada, mas o negócio aqui tá bom. E então, quem não se inscreveu, se inscreva. Balança o sininho, ativa o sininho, porque quando o sininho, dizem um amigo aí meu, que quando o sininho toca, as coisas ficam boas. Tô recebendo aqui com enorme prazer um cara que manja pra caramba de política e não é político. Mas manja pra caramba, inclusive de coisa boa e de coisa ruim, pelo que eu entendi. Mas é um cara sensacional. Chama aqui o Lucas Pimenta. E aí, Lucas, beleza? Fala, meu irmão. Beleza? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com você. Você sabe que, assim, eu fui repórter lá da Folha Metropolitana de Guarulhos. É mesmo, cara? Conheço o seu trampo e agora, pô, sendo entrevistado... Já te entrevistei e agora sendo entrevistado por você. Sério Isso é mesmo, incrível. cara? Porra, Tá isso aí eu vendo? não sabia também. Foi pego de surpresa. Assim como o Harry Potter me chamando de amor, a gente precisa mostrar esse cara aqui. Eu vou pegar uma dessas câmeras aqui e vou virar pra ele, bicho. Não tem nenhuma câmera pra virar pra ele aí, gente. Tem que mostrar a cara dele. Mas olha só, mesmo como eu tive essa surpresa hoje do Harry Potter me chamar de amor, falou, pode... Como é que foi? Gravando, amor. Ele falou, porra, né? Mas eu acho que foi com o Lucas Pimenta, acho que não foi comigo, não. Pô, sério mesmo, cara? Então, eu vi aqui, você é jornalista, marqueteiro político, nasceu em Dracena. Porra, eu gosto pra caramba de Dracena, hein? Não tem porra nenhuma lá, mas é uma cidade bacana, É né? nada, pô. Não fala assim. Não, é uma cidade inteira boa, não, é verdade, eu vou lá com os caras lá, eu sou do sindicato dos condutores, Sim. então eu virei mexer, eu vou lá e vou pra dar uma força pros caras, mas é uma cidade ambientada. Eu falo que é uma cidade universitária, né? Porque tem 50 mil habitantes e 6 universidades. Então, assim, com todo o respeito, você imagina uma cidade com 6 universidades, é só cachaça e putaria. Nossa, Não tem cara, outra... e maconha pra cacete. Só isso. Só isso. Então tem bastante coisa Tem em Dracena. bastante coisa. Fez parte do movimento estudantil em Dracena. Sim. Também, caralho. 50 mil habitantes. 600. O cara tinha porra nenhuma pra fazer, tinha que fazer porra do movimento. Ou o trabalho é do Ou é movimento do movimento estudantil, né, mano? Pô, foi formado pela faculdade Anhembi Morumbi. Mas o jornalismo, e aí resolveu fazer marketing político, fez especialização pela PUC. Sim. Atuou em jornais de grande circulação. Puta merda, atuou no Folha Metropolitana. Ela foi o maior do jornal de grande circulação. Lá em Guarulhos. E foi assessor. Aí o Dé tem que vir agora essas horas. Você tá vendo? O jornalista faz isso, ó. Na hora que a gente começa, que a gente tá naquela linha de empolgado. Aí o vem e entra pra tirar a nossa atenção. Atuou como jornalista, né, de jornais de grande circulação. Foi assessor de comunicação da Prefeitura de São Paulo, no governo de São Paulo e na Câmara Municipal. É autor de um livro, um e-book, Como Ganhar uma Eleição com Pouco Dinheiro. Esse aí eu quero saber, bicho, como que faz. Isso aí. E tem um canal especializado para candidatos com baixo orçamento. Para alto orçamento, o que você quer que... Não, para alto orçamento eu pego consultoria. Ah, Para tá, baixo orçamento você eu dá uma ensino. dica, Eu deixo o pobre mais pobre e ganho o dinheiro do rico. É o Robin Hood. Tá certo. Como é que você começou então essa trajetória como jornalista e de repente, marketing político? Me diga Cara, aí. eu sempre gostei de política, né? Então eu fui do movimento estudantil no interior, assim, né? Sempre tive posicionamento político e tal. E eu achei que a carreira mais próxima para isso fosse o jornalismo, que eu queria cobrir eleição e tal. Cobri eleição em Guarulhos, né? Então, assim, acompanhei bem a política de Guarulhos na época que eu trabalhei na Folha Metropolitana, cobri eleição em São Paulo quando eu trabalhei no Metronews. E depois eu fui percebendo, assim, que o jornalismo vinha empobrecendo principalmente do ponto de vista financeiro, né? Nossos colegas jornalistas sabem, né? Dá uma olhada ali comigo, cara. Tá? Não corta cabelo, não corta barba. O jornalismo, ele tem, assim... As redações têm reduzido, se tornado mais enxutas. E aí eu falei, pô, eu preciso A ali... questão do jornalista não precisar da faculdade que falam e tal, foi uma coisa que também derrubou bastante a categoria, não derrubou não? Cara, assim, eu conheci grandes jornalistas que não fizeram
faculdade de jornalismo, mas eram jornalistas de verdade, né? Jornalistas de campo, que trabalharam e tal, então eu super respeito. Acho que muito mais é a questão do business do que é o jornalismo hoje, do negócio, né? É um negócio que não funciona, principalmente se você pensar no jornal impresso, onde hoje a informação circula em segundos e o jornal impresso demora 24 horas para uma publicação circular. Então, assim, o negócio é feito para não funcionar. Então, empobreceu muito e eu falei, cara, eu vou migrar. Então, eu me preparei para isso, né? Inclusive, quando eu fui demitido da Folha Metropolitana, foi numa briga, né? Porque, assim, tinha uma eleição Carlos Roberto e Almeida, lá em Guarulhos, né? E aí me colocaram pra trabalhar num final de semana, eu tava de saco cheio e tal, o jornal... Você conhece a história da Folha Metropolitana, de saco cheio, não sei se depositavam um fundo de garantia, não, tal. Falei, pô... Escrevi no meu Facebook, tô de saco cheio de trabalhar no final de semana, se Deus quiser eu vou trabalhar com o Fernando Haddad o ano que vem. Aí fui chamado no RH na segunda-feira, os caras, Lucas, que absurdo você colocar isso no Facebook e tal, pô, expondo o jornal, você tá demitido. 3 meses depois eu efetivamente estava trabalhando com o Fernando Haddad na Secom da Prefeitura de São Paulo. É aquilo que os caras dizem, né? A palavra tem poder, né? Cara, e foi muito bom porque assim, eu consegui trazer para o marketing político uma visão do jornalismo. O que falta hoje? Eu tenho muitos colegas jornalistas que são jornalistas competentes, de textos muito bons, de apurações perfeitas, impecáveis, foram grandes repórteres, mas eles não entendem essa nova dinâmica, porque a comunicação tem uma nova dinâmica hoje. Então, às vezes o cara fica assim, porra, Lucas, tenho amigos antigos do jornalismo que me procuram e falam, pô, eu tô desempregado, eu tô com algum problema financeiro, pô, meu texto é muito bom, eu manjo pra caramba, e eu pergunto, você sabe editar um vídeo? Você sabe fazer um card? Você sabe como é que cria uma copy numa rede social, um texto de rede social? De um monte de arrombado aqui, porque cada um faz uma coisa. Acho que esses caras estão me enganando. É nada, mas você tá no caminho certo. Se você tiver uma pessoa boa em cada coisa, bem, mano. Uma pessoa com excelência em cada ação... Quem ficou feliz foi o Deck, jornalista. Isso é ótimo. Aliás, eu fico feliz de ver um político que tem uma equipe de comunicação. Porque hoje, assim, você pegar a maior Câmara do Brasil, a Câmara de São Paulo. Eu falo que a Câmara de São Paulo é um belo laboratório. A comunicação de 36 dos 55 vereadores é feita por uma pessoa. Nossa Senhora. Os caras têm 17 cargos no gabinete e uma comunicação é feita por uma pessoa. Então, assim, isso não é investir em comunicação. Então, vejo que você, como um político moderno, entende a dinâmica disso. Então, foi por isso que eu saí do jornalismo. O jornalismo empobreceu, eu precisava ir para um lugar onde eu pudesse fazer aquilo que eu gosto, trabalhar com o que eu gosto, que é a política, e ganhar dinheiro, que é o... Como diz Confúcio, eu sempre digo aqui, quem trabalha com o que gosta, passa a vida inteira sem trabalhar um dia. Você gostou dessa, não? Cara, Confúcio diz isso. É porque Confúcio não trabalhava, gosta, né? Então, mas quem trabalha com o que gosta, esses caras, dá uma olhada ali atrás, eu vou falar pra caramba aqui, ó. Os caras estão todos sentados olhando pra gente aqui, cara. Mas eu acho que os caras gostam de trabalhar com isso, olha lá. Tem que mudar, que é trabalhar com quem gosta. Aí é melhor ainda. Com quem gosta. Tipo o Harry Potter, que já chama até de amor, de né? Amor. Os caras ganham tanta intimidade. E olha lá, ele fica todo vermelhinho, velho. Ele é meio... Bom, então quer dizer que você não direciona só o seu trabalho para os candidatos de baixo orçamento. Você fez toda essa questão, você fez essa leitura, você ajuda, mas você trabalha com marketing grande também. Sim. Eu comecei dentro de governo, né? Então, como eu falei, eu comecei com o Fernando Haddad lá na Secom, né? Uma equipe de 70 pessoas numa comunicação, e eu era a pecinha da pecinha, o faxineiro do faxineiro do faxineiro na comunicação. E eu falei, cara, se eu souber fazer mais coisas, eu posso englobar mais áreas, ganhar mais dinheiro e ganhar mais espaço. Então depois eu fui para o legislativo, também dentro de governo, e eu falei assim, cara, como é que eu posso ganhar mais espaço? Construindo autoridade digital, mostrando para as pessoas o que eu sei fazer.
Porque Sim. a partir do momento que as pessoas sabem que eu sei fazer, elas vão querer aprender. E se elas querem aprender, eu vendo curso. Se elas querem aprender, eu vendo palestra. Se elas querem aprender, elas pegam consultoria. Então, assim, eu divido o meu trabalho nas formações, né, que são cursos e palestras, são voltados para candidatos com baixo orçamento, porque, assim, eu falei de São Paulo, onde tem 17 assessores, eu trabalho com eu tenho um aluno que é presidente de Câmara que ele não tem assessor nenhum, zero. Que ele é de uma Câmara Municipal lá do interior de São Paulo, ele é presidente da Câmara, nem a presidência da Câmara tem uma comunicação, tem um assessor de comunicação. Então, assim, os cursos, as formações, as mentorias são voltados para esses candidatos que não têm equipe. E, paralelamente, eu trabalho com a consultoria, que são para campanhas maiores, mais estruturadas. Inclusive, estava conversando com o pessoal ali, recentemente eu fiz a campanha da Soraya Tronic, a presidência. Eu fiz a consultoria do digital para uma empresa que prestou serviço para essa campanha. Então, assim, esse é o grosso onde eu ganho dinheiro para colocar o arroz, feijão, aluguel em casa. O curso é um trabalho que eu ganho dinheiro também, mas um trabalho muito mais de gosto. Eu gosto de conversar. Social, ideológico. Cara, olha que legal eu ter a oportunidade de, por exemplo, trocar experiência política com um vice-prefeito de Cruz das Almas, na Bahia, que é a cidade das espadas de fogo. O André, meu amigo. Pô, então é outra experiência política, outro conhecimento político. Então eu trabalho dos dois lados. Nas minhas redes sociais, se o candidato está começando agora, quer ser candidato a vereador, quer aprender coisas para ele conseguir fazer, ou o sobrinho, a esposa conseguir ajudar ele ali, nas minhas redes sociais, nos meus cursos, ele tem toda essa bagagem para aprender. Agora, se o candidato está em outro patamar, quer ser candidato a prefeito de uma grande cidade, Opa. ou... Deixei no ar. Deixei no ar. Não vamos falar nada aqui. Deixei no ar. Quer ser candidato a prefeito de uma grande cidade, ele pode me procurar para uma consultoria. São dois tipos de trampo diferentes. E isso qualquer ideologia? Qualquer ideologia. Você sabe assim, né? Eu sei, é porque eu perguntei mais para perguntar, sempre que você já foi do movimento estudantil, a gente já entende mais ou menos o que você... Mas o trabalho é trabalho, né? Eu não escondo de ninguém. Eu tenho uma formação política progressista. Eu acredito no Estado como transformador da sociedade. Isso aí eu não abro mão. Inclusive, eu estava falando sobre isso hoje nas minhas redes sociais, falando sobre a economia argentina, porque assim, as pessoas adoram responsabilizar o kirchnerismo pela desastre da economia argentina, e o desastre da economia argentina veio do Menem, que era um ultraliberal e tirou do poder do Estado de transformar a vida das pessoas. Mas eu trabalho com qualquer ideologia. Por quê? Porque o cara da imobiliária que me cobra o aluguel, ele não me pergunta assim, cara, se dinheiro você pagou veio do PT ou veio do PSL. Ele não me pergunta. Então eu preciso pagar o aluguel e eu trabalho bem com qualquer ideologia. Aliás, eu falo que o meu melhor trabalho foi para um candidato de ultraconservador, que é vereador de São Paulo, que é o Rinaldo Digílio, que inclusive assim, é meu parceiro de primeira ordem, porque assim, eu tinha acabado de sair do governo Haddad, que era um governo que eu concordava ideologicamente com tudo, e fui trabalhar com um cara que é pastor, bolsonarista, ultradireitista, e eu falei assim, cara, o que me incomoda nesse cara? É isso que eu vou vender, porque o que me incomodava nele, ideologicamente, era justamente o que o público dele queria e o que os adversários iriam ficar nervosos. Então a gente conseguiu coisas enormes, por exemplo, na imprensa, né? Do tipo, quando ele propôs revogar o título de cidadão paulistano do Lula. Porra, os petistas ficaram malucos. Ele enganou o PT todo lá na Câmara quando ele propôs um projeto para proibir dar nome de ruas a condenados em segunda instância. Os caras do PT aprovaram junto, ele tirou uma foto, ele rasgando uma placa com o nome de rua do Lula e, obviamente, no público dele, isso bombou. Estourou. Se eu concordo ideologicamente com isso? Não, mas ele me paga e eu faço o melhor trabalho para ele pensando nisso, sempre. Sim, sim. Bom, o seu trabalho é fazer o marketing do político. É vender narrativa. Não é você fazer a política pro político. Exato. Então, exatamente. Né? E vale tudo pra ganhar uma eleição? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Isso aqui sacanagem vocês colocaram, mano. Olha lá. Os caras fizeram uma piada que deu certo, hein? Cara, vale, cara. Acho que vale tudo pra ganhar até uma eleição. Até fake news?
O que é fake news, cara? Eu sempre discuto isso com as pessoas, meus colegas jornalistas ficam possessos comigo. O que é fake news? Ah, bicho, pra mim, tudo que é falado uma mentira muitas vezes e as pessoas começam a acreditar naquilo como, por exemplo, o cara pegar a porra de um celular. Eu falo isso em todas as vezes que eu tô... Meteu o negocinho aqui, como é que é? A lanterna aqui, ficar batendo na cabeça pra vir o ZT, pra mudar a porra de... Pô, como você conseguiu mudar a cabeça de um cara desse que o terra é plana? Plano caralho, é você que é chato. Ah, pá, porra. Isso Não, aí é fake news, pelo amor de Deus. Isso não é fake news, isso é idiotice. Ah, bom. É Então, outra coisa. Então já... Fake é assim, os políticos costumam chamar crítica de fake news. Crítica não é fake news. Narrativa, versões da verdade... Não, críticas eu não vejo. Eu vejo quando é mentira então, mesmo. Mas O existem... que aconteceu com o Moro, por exemplo, em cima do Lula. Certo? Que foi provado que o cara foi parcial. Sim, era um monte de mentiras uma atrás da outra. É que existem versões diferentes da verdade. Então, assim... Existe fake news. Não, existem versões... Não é nenhuma questão de maldade. É que, assim, eu enxergo a verdade por um prisma, você enxerga a verdade por outro prisma. E aí, não é fake news quando eu dou a minha visão da verdade e quando o outro dá a visão da verdade. Aí, assim, vale tudo numa eleição? Vale. As versões de verdade vale. Eu, por exemplo, pegar, sei lá, um processo de um político que ele foi réu, mesmo que ele tenha sido absolvido, e trazer isso à tona... Não, tudo bem, mas aí você tem que falar o restante da verdade, porque isso eu não gosto do jornalismo, mas aí nunca gostei. Então, mas aí você pode mentir à vontade, falar mal das pessoas à vontade, pum. Quando você tem que se desculpar, você vai lá e fala, desculpa, perdão, já era, acabou. Então, mas você fudeu a vida do cara. A obrigação do jornalismo é dar a verdade de ponta a ponta. Todas as versões ou todos os lados da verdade. O marketing não tem essa função. Não, tudo bem, mas aí você tem uma forma de realmente enganar as pessoas, e aí não sei como que você pode chamar isso, para as pessoas acreditarem. Por exemplo, no que aconteceu, eu vou falar agora do Lula porque a gente acabou falando, mas o Lula quiseram condenar ele por um triplex que nem era dele. Sim. Certo? De 2 milhões, se eu não me engano. 2 milhões? Não, acho que nem isso, né? Não recordo. O outro que comprou agora, o filho do Bolsonaro, compra a porra da mansão de 6 milhões, à vista, em dinheiro vivo. Porra! Não, mas esse pode. Aí tem os babaca que ficam na frente de quartel. Aí, vamos lá, a gente tá na rua se ferrando, estamos aqui mijando na calçada, enquanto o cara tá lá na mansão dele. Ou então no Catar, né? No Catar levando pendrive. Pendrive pro Catar. Então, isso não é uma forma porra, meu, como é que o cara consegue aceitar isso de um cara e condenar o outro por uma coisa que nem era verdade? É pela competência da narrativa. É o que eu te falo. A gente tá conversando aqui, a gente tem visões políticas semelhantes. Sim. Se eu coloco um desses malucos aqui na porta do quartel, ele vai dizer, da porta do quartel aqui, ele vai dizer assim, não, esses 51 imóveis com dinheiro vivo foram comprados ao longo de 14 anos e era em espécie, não significa que era dinheiro vivo. É porque isso é narrativa, é a versão, corrente, né? É a versão da verdade. Então, assim, vale usar a versão da verdade para você, aliás, o marketing político é isso. É você entregar a sua visão da verdade, a sua versão da verdade e fazer o máximo de pessoas possíveis comprarem essa versão da verdade. Ganha quem é mais competente em mostrar que a versão dele é a correta. Então eu acho que vale tudo em eleição. O que eu não acho que vale em eleição, e aí é complicado, é, por exemplo, o que está acontecendo agora. Dos bolsonaristas questionarem o resultado da eleição. Isso não vale. Isso, além de idiotice, isso é crime. Isso é assim, intratável pra mim. Aí questionar o resultado da eleição dessa forma, aí não vale. Agora, dentro do processo eleitoral, você vender sua versão da verdade e convencer as pessoas de que a sua versão da verdade é a verdade, isso vale e vale sempre. Mas mesmo você prejudicando alguém, por exemplo, e aí assim, por exemplo, se sua matéria ou seu trabalho prejudica alguém,
você está trabalhando para alguém. Quem deveria ser responsabilizado? Se é que tem que ter alguma responsabilidade? O candidato. O candidato ou a pessoa que está fazendo? O candidato, ele contratou, o CNPJ da campanha é dele, a parte de justiça da campanha é dele, ele que se responsabiliza. Até porque ele contratou alguém para fazer um trabalho para ele. Então, assim, eu já tive candidatos, ó... Minha proposta de narrativa central da sua campanha é essa aqui. A gente vai vender que seu adversário é isso, a gente vai vender que você é isso e que o final é esse. Que se as pessoas não escolherem você, elas vão ter isso. Cara, não, cara. O tal é muito meu amigo. Se eu fizer isso, ele vai ficar bravo comigo. A pergunta é a seguinte... Você quer o amigo ou você quer ganhar a eleição? Já teve candidato que escolheu o amigo, que escolheu... Acho que é natural também. E aí vai da ética de cada candidato. Agora, assim, a minha função é criar a versão da verdade. Já teve algum trabalho que você chegou assim e falou, não, porra, isso aí não dá pra fazer. Não é que não dá, isso não engulo fazer, vai. Pronto. Cara... Já vi que dá pra fazer, dá. Cara, não vale compra de voto, né? Isso também não pode valer, porque é crime. Não, também, né? tudo que é crime, agora tudo que é crime vale. mesmo, de verdade. Mas a fake news agora não vai entrar como crime? Quando entrar não eu vale não mais. faço. Boa. Exato. Você sabe que é assim, né? Eu trabalhava com um jornalista um pouco mais velho, ele inclusive trabalhou em Guarulhos, não vou citar o nome dele, que ele falava assim, Lucas, eu não fumo maconha, mas o dia que liberar eu vou fumar. Por quê? Porque eu não vou estar cometendo crime. Eu penso a mesma coisa sobre campanha. Pensar, sobre o resto eu não penso, não, mas sobre campanha especificamente eu penso. Sobre trabalho que eu não tenho aceitado de fazer, assim, eu geralmente não aceito trabalho de candidato que sabe tudo. Putz, isso deve ser difícil pra cacete, né? Se o cara tá te contratando pra você... Exato. Então, se eu chego numa reunião pra apresentar planejamento... eu não sou assim com esses caras aqui. Espera, né? Se eu chego numa reunião pra apresentar planejamento pro cara e o cara fala assim, não, porque eu fiz isso, aquilo, não, porque eu li isso, aquilo, não, porque eu acho que tem que ser assim, não, porque vai ser assado. E o cara desmonta o planejamento inteiro pra fazer o planejamento dele, eu falo, cara, contrata uma agência. Você faz o planejamento e você manda, eles fazem. É muito mais simples. O Didinho ali. O Didinho, o que ele faz? Ele vai no médico, ele já pesquisou na internet, ele já sabe qual que é o problema dele, o remédio que ele vai tomar, né? Então pra que ir no médico, porra? Exato. E a consultoria de marketing político, eu falo que é uma consulta médica. Então você chega ali com as dores, quais são meus problemas? Ah, eu tenho pouco engajamento, minha rede social não funciona, ou eu não tenho uma narrativa sólida, ninguém consegue entender qual é a minha candidatura, qual é o meu trabalho político, eu preciso entender. Agora, se você chegar lá e falar, eu quero isso de tal jeito, de tal forma, você não precisa ir no médico, você não precisa de um consultor de marketing político. Bom, eu tinha uma pergunta que eu ia fazer aqui, mas você já respondeu. Sobre fake news não é estupidez mesmo, né? O cara acreditar em certas coisas. Penso... Mas você não acha que isso também... Eu vou insistir um pouquinho, porque assim, não pegou tipo uma moda, que qualquer coisa de fake news, se a gente pega hoje candidato... Tinha uma coisa, olha, eu nunca fui malufista. Sou petista desde que eu nasci. Assim como eu sou corintiano e até agora ainda continuo sendo... católico. Agora, você não acha que assim chega um momento que a gente vai acabar não sabendo quem são os candidatos? O Maluf falava uma coisa que eu sempre não gostava do Maluf, mas gostava do que ele falava. Essa questão que político tinha que ser para política, para políticos. A política deve ser feita por políticos. Não adianta você pôr palhaço, ator pornô, não que eu tenha nada contra o ator pornô, porque a gente entrevistou um aqui que é gente boa pra cacete, o Nego Catra. Mas, pô, não é a área. Não adianta colocar um jogador de futebol pra fazer lá que não faz porra nenhuma. Tem palhaço aí que tá aí há 3, 4, 5 mandatos e não tem uma lei aprovada. Tem um outro palhaço que virou presidente da República. Em 30 anos e teve uma lei dele que, né? Então, assim... Não, você tem razão, assim. É que é histórico, né? A política é uma das partes da arte do espetáculo. É um espetáculo. É um circo da porra. E ela se tornou um espetáculo cada vez maior, a espetacularização da política com as redes sociais. E aí, quando você tem um espetáculo, destaca-se aqueles que sabem fazer o espetáculo.
É função do político tradicional, de quem sabe fazer política, se readaptar ao meio onde ele vive. O grande político é aquele que supera, que aplica Darwin, né? Então, Sim. ele sempre se adapta. Sim. Então, assim, 2018, por exemplo, a política sofreu muito. Porque Puta entrou merda. esse monte de maluco aí, Nossa. porque a política não estava acostumada com o espetáculo. Hoje, 2022... você vê menos disso, porque a política se readaptou. Eu acho que na próxima eleição, por exemplo, a política, como a gente conhece, vai estar amplamente acostumada com o espetáculo e esses malucos vão sumir. Agora, não dá pra gente brigar com a realidade. Se o político falar assim, não, eu não vou fazer espetáculo, não, eu não vou me acostumar com a nova dinâmica, e eu vou tentar educar as pessoas... ele perde. O que eu falo sempre é o seguinte, pensa comigo, Maurício. Campanha eleitoral, eleição, não serve para combater preconceito. Serve para reafirmar preconceitos. Por quê? Porque você está buscando convencer as pessoas. As pessoas já têm aqueles preconceitos delas. Se você tenta quebrar isso, você não vai estar dialogando com o eleitor. Então você precisa usar isso para mostrar que você tem razão, para convencer. Então, se a gente ficar nessa assim, não, porque não pode ter esses caras, não, porque a política não pode ser desse jeito, a gente vai perder o bonde. Esses caras, esses malucos, esses noias vão atropelar a gente. Então, a política, os políticos sérios, que conhecem de política pública, conhecem de povo, que tem base. Porque hoje o que tem de político eleito sem base... sem base, sem saber o que tá fazendo. Não sabe o que tá... Não é nem base de ensino. Eu falo base mesmo. Base mesmo. Quem é que o... Vou citar, quem é que o Fernando Holliday representa? Ninguém. Então, porque ele não tem uma base. Não tem uma Não existe base. uma base. Ele realmente ele representou um conceito naquele momento. Então, mas ele não tem base. Que é Por um- exemplo, um o preconceito. Maurício, eu conheço a sua base, eu conheço a sua história. Você criou uma base política. Esses caras não têm base. Esses caras são os malucos. A política, quem tem base, precisa se reacostumar com esse espetáculo para tirar esses malucos. Porque quando a política souber como o jogo funciona de novo, esses malucos vão ser expulsos, cara. E graças a Deus vão entrar pra lata do lixo da história e lá vão Espero ficar. que esteja certo, porque assim, o que eu vejo que na internet, por exemplo, hoje, tudo é moda. O cara escorrega na banana, fez uma piada com aquilo, o cara, pum, estoura. Aí você pega um comediante ferrado que escreve e às vezes não consegue estourar. Então eu acho que... Você não acha que essa questão da internet também atrapalha um pouco? É lógico, não tem o que dizer que não vai fazer, mas que misturou tudo a mesma coisa, né? Tudo é a mesma coisa. O cara inventou de cantar uma música lá que não tem nada da caneta, é foda. aí de repente estoura. Ou é o povo que tá cansado e só quer ver graça agora? Porque quando você faz graça na política, graça em outros lugares é uma coisa, graça na política, você tá arriscando sua vida, né? Cara, a vida da sua família. esses dias eu falei sobre isso. Sobretudo, comunicação política, marketing político, é entretenimento. É entretenimento. É entreter quem tá do outro lado da tela. Se você quiser comunicar, se conectar, falar com o seu eleitor, você precisa entreter ele. Ah, então eu preciso fazer piada, dancinha, palhaçada? Não, eu assisto filme de terror, de serial killer, e aquilo me entretém e não tem piada nenhuma. Não tem piada e eu dou risada. Né? Filme de drama, pô, o cara tá lá doente, a esposa cuida e tal, aquilo me entretém. O que o político precisa entender é que emocionar... Eu tenho um amigo, o Lars Menegais, que fala muito isso. O que não emociona, não funciona. Então você precisa, de alguma forma, se conectar. Então você pode usar a emoção, você pode usar o ódio. O bolsonarismo, ele usou o sentimento mais primitivo que o ser humano tem, que é o ódio, para comunicar. Você pode usar os sentimentos. O que não pode é deixar de usar o sentimento. Então, assim, a internet atrapalha? Atrapalha porque ela potencializa os idiotas. Os idiotas ficam mais à mostra. Agora, assim, se o político não entender que a questão do emocional ela é essencial para a decisão de voto, ele não vai ganhar a eleição. É básico entender que o emocional e a questão do entretenimento que ele precisa entender são
pontos básicos para ganhar eleição. Sem entender isso, não ganha eleição, a não ser naqueles casos muito especiais que o cara compra o necessário de voto ali, ele tem mais que uma base, né? Ele tem um curral, que é outro sistema, e ele tá eleito. Então, entretenimento, emoção tem que ter, e aí cabe aos políticos se readaptarem nisso. Essa é uma campanha que eu faço sempre com os políticos. Tendo o seguinte, Maurício, eu trabalho num meio que era muito sério, o marketing político é muito sério. E aí, quando eu comecei a construir minha autoridade digital, eu falei assim, cara, se eu não for diferente, eu não vou conseguir conectar com essas pessoas. Eu sou o único preto dessa merda, eu sou o único cara que nasceu pobre nessa porcaria, eu sou o único cara que não fez curso na George Washington nessa... Então eu tenho que me conectar de alguma maneira. Então eu criei um personagem onde eu uso muito a questão da emoção, muito a questão do entretenimento, e assim hoje eu tenho o 4º maior canal de marketing político do Brasil. Por causa disso, os políticos têm que entender da mesma forma. Se eles quiserem só fazer política nas redes sociais, sem pensar na questão da emoção e do entretenimento, cara, acabou. Já Isso quer dizer que então... não é mais possível o político separar o mundo real do digital? Não. É possível você criar personagens pensando nas personas, né? Pensando no público de cada canal, mas não dá mais para separar. Eu falo assim para os meus mentorados, para os meus alunos. Cara, pensa a sua vida, que sua vida é um espelho e que seu celular é seu olho. Então assim, acordou de manhã... Se você não fizer um bom dia nos stories, não mandar um recado, não falar o que você tá fazendo, não mostrar alguma coisa, não dar uma opinião e tal, e você achar que só na hora que deve conversar com aquela audiência, você não tá fazendo digital. O digital é o tempo todo. Eu entrei aqui. Primeira coisa que eu falei, eu entreguei meu celular na mão do amigo ali, falei assim, do Johnny, falei, faz uns stories aí pra mim, grava uns stories. Por quê? Porque saindo daqui, eu vou gravar um stories. Olha, hoje eu participei do podcast do Maurício e tal, falei sobre política, vai estar lá no canal do YouTube dele, já se inscreva, coloco lá um highlights, uns melhores momentos. Porque minha vida é espelho do digital e o digital é espelho da minha vida. É assim que o político tem que trabalhar, porque vocês são pessoas públicas, cara. E pessoas públicas devem alimentar o público. Mas não só pro político, mas em geral acabou a vida das pessoas, né? Porque não tem mais horário de trabalhar, não tem horário... O cara mostra a hora que ele vai dormir, o que ele tá dormindo, o que ele tá sonhando. O cara vai no banheiro, o cara mostra tá indo no banheiro e fala, olha, gente, tá fedido aqui hoje, tô usando fricô. Tô usando fricô, porque ficou uma coisa muito também, você quase não pode ter um momento pessoal. Então, mas aí essa é uma confusão que é uma doença da nossa sociedade. Pessoa pública deve dialogar e se conectar com o seu público o tempo todo. A tia Maria não precisa fazer isso. É que ela olha o Maurício, o Lula, o Bolsonaro, o Carlinhos Maia fazendo e ela fala assim... Eu tenho que fazer igual, porque se eles mostram tudo na internet e eles fazem isso, por que eu não vou mostrar? E aí, essa talvez... Você falou das fake news, dos malucos da política. Para mim, a maior doença que o digital trouxe, o maior problema que o digital trouxe, é as pessoas não entenderem que existem pessoas públicas e pessoas que não são públicas. E aí, pessoas que não são públicas estão deixando de viver, deixando de fazer as coisas. Às vezes, cara, tem uns malucos que me procuram assim, que o cara todo dia grava vídeo. Geralmente é bolsonarista, tá? O cara todo dia grava vídeo. Essa política, não sei o quê, que o exército, que não sei o que lá, minha mamãe. Volta a ditadura, pelo amor de Deus. Aí o cara fala assim, não, porque eu tenho minha rede social e eu queria ser candidato. Aí você olha a rede social do cara, tipo, cada post tem 3 curtidas. É ele, a esposa e o filho, porque ele obriga os outros dois a curtir. Eu também concordo nessa parte. Mas também é um mundo que, assim como houve uma época que ainda existe, que o garoto, para ser bem sucedido, tem que ser jogador de futebol, sim, então investe tudo aquilo. A mulher, para ser bem sucedida, tem que ser modelo e tal. Hoje eu vejo que a juventude mesmo usa muito esse negócio de rede social, porque ele acha que do dia para noite vai ser. Ele não se interessa mais, às vezes, em
em ter uma profissão, em estudar. Não, pô, amanhã ou depois eu vou estudar, vou ser influencer. Sabe, tem muito isso hoje. A pessoa, né? E eu acho que começa a ficar as coisas meio meio solta, meio... Pô, eu falo isso aí também em outros programas, já falei. Às vezes tá com meu filho, minha filha, meu sobrinho, meu neto, sei lá. Tá lá o dia inteiro na porra da internet. Conversando com os amigos, já falam umas palavras que eu já não entendo, né? Porque é umas letras só, não tem ponto, não tem vírgula, não tem porra nenhuma e tal. Aí, daqui a pouco eles veem uma palavra diferente e viram assim, pô, pai, que essa palavra significa o quê? Falei, cacete, vocês estão com essa porra na mão! Vocês podem ver o mundo inteiro, descobrir o que significa. Minha mãe mandava eu pegar o pai dos burros toda hora, pô. Era dicionário o dia inteiro quando eu não sabia das coisas. Então parece que eles não conseguem focar na ferramenta maravilhosa que tem, que só é usado pra coisa ruim. A gente vai precisar reestruturar o que a gente conhece como educação hoje. Eu acho importante a gente, por exemplo, os liberais, né, o pessoal do Novo, não, adora falar assim, não, vamos ensinar a educação financeira nas escolas, essas papagaiadas que eles adoram. Mas assim, acho importante a gente ensinar nas escolas como lidar com esse novo, com essa nova dinâmica da sociedade do espetáculo, onde todo ser humano é um produtor de informação e que todo o estúdio de produção de informação está na mão das pessoas. As pessoas ainda não se acostumaram. Lá em casa é o seguinte, né? Eu adoro rede social. Minha esposa e minha filha odeiam. Por quê? Porque elas sabem que eu só adoro porque trabalho. E aí eu quando eu não tô trabalhando, é um alívio eu não estar ali. Então é preciso que as pessoas entendam a responsabilidade de ter uma rede social e o quanto isso custa para a vida das pessoas. O quanto isso pode ser ruim, o quanto pode ser bom, qual é o papel daquilo. É óbvio, tem um sonho dourado de ganhar dinheiro fácil. Mas ninguém ganha dinheiro fácil com isso aí. Assim como era no futebol. No futebol tinha 50 moleques que jogavam bem, um virou e virou milionário, se muito, um em 50. É a mesma coisa com a rede social. Então a gente precisa ser reeducado para isso. E isso vai ser importante para reeducar a cabeça do próprio eleitor. Porque assim, hoje a gente ganhou uma arma e a gente não sabe o que fazer com ela. Nem quem pode usar para matar e nem quem vai ser morto com essa arma. Então a gente precisa reeducar as pessoas com isso. É uma discussão que eu até proponho nos meus cursos, que eu falo muito sobre formação política. Então assim, quando o cara compra o meu curso com 4 anos de antecedência, eu falo, cara, começa pela formação política. Sim, começa mostrando pelas pessoas para que serve um vereador, o que o vereador faz. O cara descobriu o que é uma ditadura e não pedir uma ditadura de volta. Mostra para as pessoas, porque com o tempo você vai conseguir formar um eleitorado que pense igual você, em vez de chegar... Ou que pelo menos questione o que está acontecendo. O que acontece? Hoje o candidato ele contrata um marketing político, ele vai fazer o marketing da campanha dele, ele contrata faltando um mês para a campanha, e aí o que a gente tem que fazer? Encaixar o candidato naquela história. Então as pessoas querem isso, as pessoas acham isso importante, as pessoas têm aquilo como prioridade, então eu vou pegar o Maurício e vou encaixar na prioridade das pessoas. Quando esse trabalho é a longo prazo ou é mais extenso, eu consigo mostrar para as pessoas que o que o Maurício tem como prioridade é importante. E aí eu vou conseguir juntar pessoas que também enxergam que aquilo que o Maurício tem como prioridade é importante. Então, assim, essa consciência a gente precisa mudar. Então, nos meus cursos eu trago isso mesmo. Pra do tipo, você começar antes, pra você não ficar pegando os malucos e ficar só jogando milho pros malucos, mas sim você criar um grupo seu que pense como você, e aí você não precisa criar um personagem, fazer palhaçada, não. Você consegue trabalhar com a formação política. Porque o Brasil, você acha que o Brasil sofre ainda num atraso das tendências tecnológicas? Porque a gente ainda vê muita gente copiando tudo de fora. Então vai fazer o marketing político. Você falou, você é o 4º marqueteiro maior do Brasil. Sim, né? De canal digital, de canal digital. E de repente você vê os caras procurando as tendências lá dos Estados Unidos, não sei da onde, não sei da onde. Cara, no marketing político, isso é o inverso, cara.
É mesmo? O Brasil é... Eu vi o Dória, por exemplo, o próprio Bolsonaro, o que ele fez com o marketing foi buscando tudo de fora. É por isso que ele se fudeu agora. Inclusive desde a época da... É por isso que ele se fudeu. Também ferrou, né? Porque eu vou falar do Dória, o Dória também se fudeu. Exato. O Brasil é referência em marketing político. Referência. É mesmo? Mesmo. O Brasil é referência mundial quando o assunto é marketing Pô, político. esse pra mim é... Aliás, tudo assim, isso que a gente fala de fake news, apesar de você não concordar, mas... Com a cagada do futebol aí, acho que o Brasil é primeiro lugar só em marketing político no mundo no momento, cara. Porque, assim, é referência de verdade, cara. América do Sul, América Latina... África, cara, eu recebi, né, recentemente um convite pra Angola, só que eu não sou maluco, né, eu não quero ser morto, porque lá é outro sistema, é outra história. Depois você pesquisa, você vai entender como é que eu só vi que no Catar não é muito bom, não, que teve uns influencers que se ferraram, ficaram presos, cacete. Em Angola é pior a eleição. Você tem 2 partidos e em guerra civil. Portugal, eu tenho vários amigos fazendo marketing político em Portugal. Então o Brasil é referência. Aí, quando você fala de tecnologia, a gente é referência em quem faz... Olha como o nosso cenário é tenebroso. A gente é referência mundial, primeiro lugar em quem cria narrativa. Só que a gente é referência negativa, péssimo, em consumo de informação. Então, assim, você tem os caras mais maldosos do mundo produzindo informação e o público mais despreparado do mundo para consumi-la. Aí surgem os malucos na porta do quartel falando com o ET e com Deus para fazer intervenção. Já tô querendo mandar prender o Lula outra vez, porque agora já trocaram o corpo, já o Lula... Os 10 dedos. O Lula já virou o Bolsonaro virou... Então você imagina que é isso, assim, o nosso maior problema hoje... Uma puta tecnologia dessa, uma internet dessa, você consegue falar com o mundo inteiro e você tá andando para trás, né? É porque... Estamos na década de 10, de 20, de 30. Exato, porque a gente não tem um público preparado para consumir informação e a gente tem muita gente boa no mau sentido que para produzir esse tipo de informação. Cara, só para você ter uma ideia, assim, né? Eu vou participar agora de um seminário internacional, né? Que vai acontecer em Brasília, de marketing político. E aí o coordenador, né, da programação, ele sempre busca um cara estrangeiro. E aí ele liga para o ano passado foi um português, por exemplo. Aí ele convidou o português para fazer a palestra. Um outro amigo que está lá em Portugal, né, fazendo marketing político, trabalhando, virou e falou assim, cara, roubei todos os clientes desse cara que você está convidando para o evento aí no Brasil, porque aqui ele já não funciona mais. Então, o Brasil realmente é referência. Só que a gente precisa começar a ser referência em consumo de informação. A gente precisa formar o nosso eleitor para que a gente tenha não só quem constrói a narrativa boa, mas quem consome a narrativa também bem informado, capaz de concatenar a ideia e não acreditar em mamadeira de piroca, por exemplo. Isso é verdade, viu? Mas agora, o que você acha? Porque, por exemplo, você tem tudo isso aí que você está falando e eu concordo, mas a gente acaba também produzindo, principalmente na questão política, você produz muito o que as pessoas querem ver naquele momento, naquele horário, e é que você falou. Apesar da gente não fazer ideologia na hora da campanha, para quem já não tem uma história nem nada, Sim. então, mas naquele momento você está querendo mais o voto para você poder praticar o que você quer para a sociedade depois. O que você acha da compra de seguidores, por exemplo, e compra de likes? Que é a mesma questão da molecada. A molecada acha que vai estourar de um dia pro outro, não porque ele foi engraçado, não porque... Não, eu já sou o cara... Eu escutei o menino falar assim... você tem arrasta pra cima. Eu falei, que porra de arrasta pra cima? A gente quer que todo mundo sobe, mas eu tenho arrasta pra cima, você não tem. Então, assim, e essa compra, o que você acha? Cara, primeiro que técnica... A gente tem que deixar duas coisas claras. Compra de seguidores é algo tecnicamente errado. Se qualquer profissional de marketing político chegar e falar, você tem que comprar seguidor, ele não entendeu como funciona a dinâmica da rede, porque quando você compra seguidor, por mais que essas empresas... fajutas, fala assim, não, eu vendo seguidores reais. Não, ele vende robôs. Mas hoje não tem mais nem empresa. Às vezes uma pessoa que tem muitos seguidores, ela já revende. Ele vende contas
robôs ou indianos ou turcos, que a maioria é robô indiano ou turco, essas pessoas vão lotar a sua base de fãs, elas vão te atrapalhar no primeiro ponto, que é o seguinte, né? Quando você publica um conteúdo, por exemplo, no Instagram, você vai entregar, em média, organicamente, para 10% dos seus seguidores. Aí imagina que você tenha 10 mil seguidores reais mesmo. Você vai entregar ali para 1.000 pessoas reais. Agora imagina que você comprou 40 mil seguidores, aí você vai ter 50 mil seguidores. Você vai entregar seu conteúdo para 5 mil pessoas? Não, você vai continuar entregando para 1.000 reais e vai entregar para outras 4 mil que são robôs. Sua rede vai entregar muito, o alcance vai ser alto e o engajamento vai ser baixo comparado com o alcance. A taxa de engajamento vai ser baixa. Ou seja, o Instagram vai considerar que sua rede é irrelevante. Porque você entrega muito e interage pouco. Sua rede vai caindo até o ponto dela sumir. Esse é um grande problema de compra de seguidores. Mas tem um outro problema que é a questão da constância e da frequência. Por que eu te falo isso? Exemplo meu. Na eleição agora, eu sempre trabalhei muito bem o Instagram, sempre foi minha rede. E eu falei, eu vou trabalhar o YouTube. E eu trabalhei muito legal o meu YouTube nessa campanha. Então eu fazia toda semana um vídeo, quem vai ganhar a eleição. Porque eu fiz uma pesquisa de SEO, né, que é de otimização para mecanismo de busca, e eu vi que as pessoas estavam buscando muito o termo quem vai ganhar a eleição. Então toda semana eu fazia um vídeo com um título otimizado para os veículos de busca sobre quem vai ganhar a eleição. Como é que é o nome do negócio? SEO. SEO. Você vai procura o que as pessoas estão... Você faz uma pesquisa, o que as pessoas mais estão procurando na internet. E aí eu crio conteúdo com base nisso. E aí, eu atingi... Cara, teve vídeo meu, quem vai ganhar a eleição, de 178 mil visualizações no YouTube. Eu aumentei de 2 mil inscritos para 13 mil inscritos em um mês de campanha. Ótimo. Falei, porra, agora... Estourei. Não, consegui monetizar, ganhei 3 contos de monetização em um mês. Falei, pô, vou viver de YouTube agora, tal. Acabou a eleição. Ninguém busca mais quem vai ganhar a eleição. Aí eu falei, não, agora eu vou começar a fazer uns vídeos falando dos bolsonaristas, qual a chance que o Lula tem de não assumir. Aí vou fazer sobre os ministros do Lula, vídeo. Ninguém tá buscando isso. Acabou a eleição, as pessoas estão um pouco se lascando. E aí... Tem vídeo de 500, tem vídeo de 200 views, tem vídeo de 100 views, tem vídeo de 150 views. Já monetizou mais porra, né? Não, e eu tô com um monte de inscritos e isso não reproduz nada. Porque base de fã é uma coisa. Interação é outra coisa. E muito mais importante que tamanho de base de fã é interação. Então, se eu pudesse hoje, eu queria voltar a ter os 2 mil inscritos no meu YouTube e voltar a ter 1.000 views, como eu tinha antes, eu tinha 1.000 views por vídeos, do que agora, do que ter tido um mês de 170 mil views, de 70 mil, 80 mil views, e agora ter 3 mil assinantes e ter 800, 200, 300 views. Então, base de fãs nunca é importante. Então, essa é uma discussão importante para os candidatos se ligarem, porque você falou sobre trabalhos que eu não aceito. Quando o político chega em mim e fala assim, Lucas, eu quero te contratar porque eu quero aumentar meu número de seguidores, eu já sei que para isso eu não vou trabalhar, porque ele está trabalhando no objetivo errado. Aumentar seguidores é consequência de bom conteúdo, de frequência, de constância e de narrativa, de promover entretenimento e emoção, e não o contrário. Você não aumenta os seguidores para entregar conteúdo. Você entrega conteúdo para aumentar os seguidores. Isso quer dizer que o seguidor não é o eleitor e nem like não é voto. De jeito nenhum. Muito longe disso. Eu sempre cito o mesmo exemplo em todas as palestras, né? Dr. Ray, né? Quando ele foi candidato. Dr. Ray. Aliás, não é nem só seguidores. Bem lembrado, hein? Ele bombava na TV mundial, o Dr. Ray. Tinha, acho que 300... Ficou lá chorando, implorando para ser o ministro. 300 mil comédia, seguidores, né? E ele teve 12 mil votos, o Dr. Ray. Por quê? Porque o principal que era as pessoas olharem para ele, olhar pro Dr. Ray e falar assim, esse cara é a solução da minha maior dor. As pessoas olharam e falaram, o Dr. Ray é a solução do quê, mano? Vou colocar peito, bunda? Vou trocar a cara? Vai mudar a política? Vai mudar a aparência da política? Então, tipo, não era importante, é isso.
E, na sua opinião, existe alguma rede hoje que está defasada? Ou alguma estratégia de marketing? Ou alguma rede que está se superando? Por exemplo, tem visto agora muito Telegram. Telegram hoje não é mais só um canal de você conversar que nem o WhatsApp. Ele já virou uma rede também, não virou? Sim. Porque você entrega conteúdos nele também. Sim. Os canais de Telegram são essenciais porque eles conseguem fazer algo que o WhatsApp não consegue. Aliás, vários algos que o WhatsApp não consegue. Sim. Então, você não tem limitação de tamanho, né, desses canais. O canal é um canal alimentador, porque assim, no Zap até você consegue criar grupos que só você fala. Mas no Telegram isso é um canal. Então, você consegue colocar conteúdo, você consegue colocar enquete, você consegue colocar vídeo e não tem limite. Por exemplo, eu trabalho na minha comunicação nas duas redes. No WhatsApp, eu tenho que ter 3 grupos de 257 pessoas. No Telegram eu tenho um grupo de 1.300 pessoas e aquilo me resolve. Se no WhatsApp eu trabalhasse assim, isso facilitaria a minha comunicação. Mas também vou falar assim, mas tem que ser um grupo que só você fala, porque se você receber 1.000, a gente tá falando hoje, vou usar o que você falou, receber 1.000 bom dia no dia também... Não, então, mas no Telegram, você cria o canal e abre para comentário, então no seu canal, se você entrar lá no canal, você... tem minhas publicações e de vez em quando uma pessoa vai lá e deixa um comentário. Isso fica em outra aba. Então a pessoa vai lá, comenta. Igual esses dias eu fui olhar lá, tinha um cara me xingando. Eu fui lá, apaguei e tal. Mas é como se fosse uma rede social mesmo, um feed de rede social. Então o Telegram, ele tem essa vantagem. Tá começando a aumentar muito os usuários do Telegram, principalmente esses loucos bolsonaristas que não querem ter o controle. Outra rede importante que tem crescido pra caramba é o TikTok, né, cara? O TikTok, assim, é uma rede que tem crescido, só que o TikTok é essencialmente entretenimento. Eu ia falar, o TikTok é só comédia, né? Você não vê outra coisa. Então, mas dá pra fazer política com comédia também. Tirando cara, a gente tem... Não, cara, a gente tem o maior exemplo. Segundo maior estado do Brasil, Minas Gerais. Elegeu o novo senador Cleitinho Azevedo. Esse cara é case em todas as minhas palestras, porque é um cara, assim, que entendeu a dinâmica das redes sociais. Já viu como ele mostra que ele arrumou buraco na cidade dele? Então ele pega lá o late-coração, o cachorro bate-coração, aí ele começa a dançar com a rua toda ferrada de terra e tal. Aí de repente quando ele gira na dança ou faz o late-coração, pum, muda, a rua tá asfaltada. Pronto. Ele conseguiu entreter as pessoas, ele conseguiu divertir as pessoas e ele conseguiu principalmente mostrar que fez o trabalho. Fez o trabalho. Então, isso aí é que assim, eu entendo. Virar pro Maurício e falar assim, Maurício, você vai ter que dançar aqui o late-coração. Mas é a nova dinâmica, cara. Você vê que isso aqui já é uma tentativa, porque a gente começou com o Pode Papo justamente para as pessoas me conhecerem como eu sou sem ser político. Né? Porque aqui você pode fazer pergunta pra mim também, eu faço pergunta pra você, a gente tira barato, a gente bebe muita água, água pra caramba. Tem dias que a gente faz aqui alguns pode-papo que chega no final do dia, a água já acabou com você tá até meio tonto assim, às vezes e tal. E pra ver o outro lado, um lado também, que as pessoas às vezes conhecem a gente, o pessoal que trabalha comigo todo dia, o pessoal que me conhece, sabe que eu gosto de tirar um barato daqui, fazer uma graça ali, não sou tão sério como todo mundo acha que eu sou, né? Então isso a gente já fez pra tentar isso. Agora a ideia do cara é... É que a humanização, assim, ó, quando você estiver fazendo suas redes, Maurício, olha pra sua rede e pensa assim, cara, o meu eleitor faria isso que eu tô fazendo? Então, por exemplo, política adora postar foto de reunião chata. Todo mundo de terno e gravata naquela reunião chata. O eleitor faz esse tipo de coisa? Não faz, caraca, cara. E quando ele quando ele faz, ele odeia. Já vai, puta que pariu. Tive que passar o dia nessa porra dessa sala assistindo. Exato. Então, assim, tenta mostrar aquilo que o seu eleitor faria. Então, eu sempre sugiro pro político assim, o domingo é seu, cara. Então o político posta a foto ele cozinhando com a família, já tive cliente que fez receita, cozinhou, já tive... Os caras já me falaram. Então. Aí fui eu que tô atrasado. Entendeu? A gente precisa humanizar porque as pessoas precisam se reconhecer no político. Essa identificação. E essa questão de humanização, acho que ela pegou muito forte por causa da questão da Covid, né? Que todo mundo teve que ir para as redes sociais para poder um conversar com o outro. Acho que ficou mais humanizado ainda. Você pensa o seguinte,
tirando o fato dele ser um idiota, que é muito relevante, afinal ele é o idiota que mesmo. Governou o país por 4 anos. Mais idiota fomos nós, né, que fomos governados por ele. Você pensa o Bolsonaro, as pessoas, ele ia lá, camiseta falsificada do Palmeiras, aí ele assistindo TV com um calendário da Caixa Federal, aquele calendário velho. Aí ele na mesa do café da manhã com aquele saco de pão de padaria ruim. Você acha que aquilo é natural? Não, aquilo ali foi tudo pensado. Óbvio. Mas você acha que aquilo não gera uma identificação com o cara que tem uma camiseta falsificada do Palmeiras e o calendário da Caixa Federal? É isso. E ainda fez a propaganda ainda da porra da Caixa ainda. Exato. Que então, assim, a gente precisa entender que o eleitor ele quer se ver no político, cara. Existem vários arquétipos, né? Eu não vou entrar nessa discussão chata. Sim. Mas durante o mandato, é essencial que o político trabalhe o arquétipo do homem simples. O que é o homem simples? O cara que é igual ao eleitor dele. Aí na campanha, ele pode adotar arquétipos como o herói, que é o caso do arquétipo que o Bolsonaro trabalhava, do cara que vence o sistema, que o sistema quer acabar, é o arquétipo do herói, ou o arquétipo do pai, que é o arquétipo que o Lula trabalhou. Eu vou cuidar de você, eu vou dar tudo que você precisa, aquilo que você quer eu vou te dar. E a cada eleição, um arquétipo funciona melhor, ou do pai, ou do herói. Mas durante o mandato... Você já precisa vir construindo alguma coisa. É o homem parecida. Simples. Para as pessoas olharem e falar assim... Pô, ele é daquele jeito, mas ele consegue me ajudar. Ele é igual eu. Eu olho e esse cara é igual. Então... E ainda tem alguma rede já que você acha que você tá considerando já que tá defasada? Cara, muita gente fala do Facebook. Mas eu adoro o Facebook porque lá tá o eleitor real ainda, né? Os mais pobres, os mais humildes, a classe C, D, E, etc., principalmente os mais idosos, continuam no Facebook. Abdicar de fazer o Facebook é abdicar de conversar com uma parcela importante da população. Então, assim, eu não acho que nenhuma rede esteja defasada. Eu acho que a gente precisa acompanhar os movimentos. Então, por exemplo, essa campanha perguntaram para mim, Lucas, TikTok é essencial? Não, você não precisa matar para fazer TikTok. Na próxima precisa. Lucas, Telegram é essencial nessa eleição? Não, mas se puder fazer... Mas na próxima é essencial. Então, assim, a gente precisa... Cara, mas é muita rede também, não começa a atrapalhar ou não? Começa. O que você acha? Começa. Eu digo o seguinte, é melhor você ter uma rede boa do que 10 ruins. Então, assim... Porque, assim, todo consumidor de uma rede, ele automaticamente ele consome todas as outras redes, não? Varia, muda de público. E por isso você precisa ser, como diz Philip Kotler, diz que você precisa ser omnichannel. Eu adoro esses termos em inglês, que é uma cambada de palhaçada. Mas ele diz que você precisa estar em todos os canais. Philip Kotler é o pai do marketing. E ele diz que você precisa estar em todos os canais porque você tem públicos diferentes em determinados canais e você tem comunicações diferentes. Mas o que acontece com a política hoje? O cara faz um post, aí ele publica no Instagram, onde o público dele é de 24 a 34 anos, tá? Um público X. Aí ele publica o mesmo post no Facebook, onde o público dele é de 50 a 70 a mais. Aí ele publica o mesmo conteúdo no TikTok, onde o público dele é de 24 a 19. Quer dizer que além de tudo ter esse monte de coisa, você tem que ter um post para cada... Eu não digo ter um para cada um, mas você precisa... Tem que adaptar. Uma das mágicas do marketing político é a repetição. É melhor você repetir uma ideia ruim 1000 vezes... Isso tá bem demonstrado, né? Passa em qualquer quartel aí que você vai ver. Repita uma ideia ruim 1000 vezes é melhor do que uma ideia boa falada uma vez. Então repita. Então assim, cara, fez um post hoje, faz naquele formato... Cria um formato pro Facebook, aí cria outro formato pro Instagram, cria outro formato pro TikTok. Amanhã você faz um carrossel pro Instagram, um vídeo pro Facebook, e você varia formatos sobre a mesma história. Tem gente, cara, que é eleita com uma proposta só. E que às vezes nem é uma proposta. Então, assim, você variar formatos de acordo com o público e com a rede é essencial, porque você vai tirar o melhor dela. Por exemplo, eu falo para todo mundo, carrossel no Facebook. Carrossel são várias fotos. Sim. Não funciona. Carrossel no Instagram. Funciona.
Vídeo curto, Reels, no Instagram e no TikTok, funciona. Vídeo curto, os shorts do YouTube já é uma merda. Então, assim, cada rede você vai ter uma linguagem, cada rede você vai trabalhar de uma forma, cada rede você vai tirar o seu melhor. Se você puder fazer formatos diferentes para cada rede, pensando em cada público, e aí pensando também na linguagem para cada público, melhor. Cara, agora eu vou falar uma coisa pra você. Aí eu faço tudo isso aí, e aí como é que eu cuido da vida política realmente da cidade? Como é que eu cuido da vida... Porque, você vai ter que fazer... Você vai dispendiar, vou te falar assim, você não vai desperdiçar, lógico, mas você vai dar um tempo muito grande para essas, para você fazer... Cara, pensa o seguinte, a rede social virou parte da sua vida política, cara. Ela faz parte daquilo que você faz para ganhar voto. Não existe essa assim... Você sabe que... Eu tô falando isso porque eu não sou um cara que eu consigo ficar toda hora aqui, ó. Os caras ficam sempre brigando comigo. Faz isso, faz aquilo. Mas você não precisa... Fala, gente, cacete, mas eu tô prestando atenção na porra do projeto de lei do prefeito, tá fudendo a cidade, tá, não sei... Mas você não precisa estar. Você não precisa você. É por isso que você tem uma equipe, por isso que eu falo para os políticos investirem na equipe. É óbvio que você vai precisar participar. Uma hora você vai ter que parar para gravar. Não, porque virou a mexer, o pessoal gosta mais de ver você diretamente do que um cara, outro mas vídeo assim, produzido. te mata 15 segundos você pegar e falar assim... Esse prefeito, eu não vou falar o nome dele porque eu já xinguei ele esse final de semana. Mas esse prefeito tá aprovando um projeto aqui que vai colocar... xingar ele só esse final de semana? É porque minha Você tava de folga? Minha sogra é de Guarulhos, né? Tá. Então eu tive que... Aí como ela sofreu, eu só xinguei. Se eu morasse em Guarulhos, eu xingava todo dia. Mas assim, ó, ele tá aprovando... Cara, te gasta 15 segundos que pode te render uma conexão com o eleitor muito maior, cara. Então, assim, inclua na sua rotina... Tá me fudendo, né? Porque esses caras agora vão fazer... óbvio, mas agora... foi tudo combinado. Tudo combinado, Tudo combinado. Eu entendi, viu? Mas faça isso. Faz parte da sua rotina política agora e da rotina de qualquer político pensar em se conectar com o eleitor. Até porque, cara, hoje, por exemplo, você vai fazer uma reunião lá no centro de Guarulhos. Aí você vai chamar o cara do Santos Dumont, o cara do Pimentas. Hoje, mano, quase véspera de Natal, o cara vai virar e falar assim, Maurício tá muito folgado, cara. Pô, vou lá no centro, lá na Câmara, fazer reunião essa hora. Às vezes, cara, só dele ver você ali, ó, hoje eu aprovei um projeto tal, ou não deixei o prefeito votar não sei o quê, ele fala assim, porra, o Maurício me ajudou, porque isso aí ia me ferrar, tal, que o prefeito ia colocar a taxa do lixo lá, eu votei contra essa... Você já se conectou com ele sem precisar tomar o tempo dele, sem precisar ele gastar com transporte público, ele gastar o tempo dele. O maior ativo que a gente tem hoje é tempo. Então, sim, quanto mais você economizar tempo das pessoas para se conectar com elas, melhor. Então, tire o seu tempo para que você também dedique às redes sociais. Porque eu vejo muita molecada hoje, uns caras de umas ideologias que são umas bosta e tal, e que estão fazendo isso hoje até como vereadores. Né? Aquele outro movimento lá dos babaca livre lá, né? Não vou falar, mas muitos deles se elegeram assim. Então, só fazem espetáculos, só fazem... Aí depois chega na hora, não fazem p*** nenhuma na Câmara, não atacam de verdade o prefeito, não defendem a população, mas consegue estar... Então... Você precisa entrar no espetáculo. O jogo tá aí. Não dá pra jogar futebol com regra de vôlei. Ou você joga futebol com regra de futebol, ou você não perde o jogo. Tinha uma aqui que eu tava olhando aqui. Qual que é a sua opinião do seu maior erro que costumam cometer no marketing político? Que costumam cometer essa coisa de achar que rede social é outdoor, né? Então o cara a todo momento quer mostrar, eu fiz, eu construí, eu sei, eu faço, eu sou. Esquece o eu. Tamo junto. Então assim, eu falo para as pessoas, às vezes o cara faz uma obra, né, ou garante uma melhoria no bairro e ele quer ir lá, ele mesmo, gravar, olha... Aí faz um vídeo de 10 minutos, né? As pessoas não têm tempo pra isso. Aí faz... Não, olha, eu consegui aqui, que era assim. Cara, às vezes você mostrar só um... Um antes e depois. Um antes e depois, ou às vezes a pessoa
falando. Aí por isso que eu falo que às vezes o político não precisa estar em tudo. Porque aí você fez uma obra lá no bairro que era rua de terra e virou asfalto, aí vai lá mostrar a Dona Maria. Ó, não consegui ir pra igreja porque era lama, chovia, eu não saía de casa. Ó, carro já atolou aqui, eu lembro quando meu carro atolou, não consegui sair. Ah, minha casa enchia de lama. Agora, ó, Maurício fez aqui, minha vida mudou. Agora eu vou pra igreja, pode estar chovendo na rua, ó, que coisa linda, nunca mais furou o pneu. É muito melhor do que o próprio político aparecer. Falando. Então, entendeu? Vocês viram também, né? Tô ajudando os dois lados. Agora eu vou dos dois lados, porque tem hora que a gente também discute sobre isso. Porque a gente traz depoimento, a gente traz... É muito melhor alguém falar bem de você do que você mesmo falar de você. Sim, isso é verdade. Então, assim, o eu na rede social, achar que a rede social é outdoor e que a todo momento você precisa estar se promovendo e você não promove conexão, emoção, entretenimento, esse tipo de coisa, é o maior erro dos políticos. Essa coisa de achar que a rede social é só para ficar falando bem de você mesmo, e não é. É para você criar conteúdos que sejam interessantes, emocionem, deixe com raiva ou divirta quem tá do outro lado da tela. Não é para você. Então você acha, então assim, desse jeito, até mesmo a questão da vida pessoal e política tem que se misturar, então, nas redes sociais. Se Deus quiser. Tem que estar. É que tem muito cara que vai esconder sua vida pessoal, porque o que ele faz como político não é aquele... E isso é pesado, mas assim... Mas você não começa a expor sua família, você não começa a expor, não. Tem que ser uma coisa bem... Cara, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, né? Não vou resgatar o nome, mas quem assistiu o começo do programa sabe. Uma das minhas insistências, né, que nessa campanha, né, você tinha 2 mulheres candidatas a presidente. O Lula, o Bolsonaro, mostrava com a família, o Lula com a Janja, o Bolsonaro com a Michele, aí o Bolsonaro com Depois se fudeu com a Michele. Mas na campanha não brigaram. Mas com a filha, com o filho, família e tal. E as mulheres, mano? Você viu o marido da... Eu vou citar outra. Você viu o marido da Simone Tebet? Não, é verdade. Filho dela? Mas que porcaria que é uma mulher e não mostra a família. Ah, mas é que tem preconceito com a mulher. Não, cara. Pô, dá pra ela mostrar que ela é mãe, que ela é esposa e que ela é foda pra caramba, que estudou, que é senadora. Tem um monte de mulher e isso... Exato. Não, porque a mulher... Se desdobra, né? Não, a mulher normal... Ela é tudo isso. A mulher normal não é só feminista, a mulher normal não é só política, a mulher normal não é só profissional. A mulher normal, ela é tudo isso e muito mais e faz melhor do que a gente. Isso mesmo. Então é isso que tem que ser mostrado. E, por exemplo, eu citei um exemplo, o Lula no comício dele com o carrinho de supermercado. O Bolsonaro com o carrinho de supermercado. Não teve uma mulher com o carrinho de supermercado. Aí depois a Soraya usou o carrinho de supermercado na propaganda de TV dela. Porque é isso, a gente tem que mostrar que o político é um ser humano normal, que faz o que as pessoas fazem. Então a vida pessoal tem que estar, porque ela entenda, eleitor não vota em ideia, eleitor não vota em proposta, eleitor não vota em nada, ele vota na pessoa, cara. Então se aquela pessoa, incluindo as obras, os benefícios que ele traz, se aquela pessoa... Se a pessoa é boa, é a pessoa. Então, nem entendi. Esses caras vão me pegar pra caralho. E o futuro das campanhas eleitorais? Você acha que os recursos humanos tendem a perder muito espaço para os recursos digitais? Apesar de que não, porque vai ter que ter o humano lá atrás do digital. Óbvio. Mas, por exemplo, as campanhas de rua, folheto, conversar na feira, isso aí você acha que vai perder um pouco de espaço, não? Já vem perdendo, né? Inclusive a que própria... Aí você também, às vezes, você pode mostrar isso do candidato, mas você não precisa ter todo aquele exército em volta fazendo, seria isso? Inclusive a própria TV vinha perdendo espaço, em 2022 ela recuperou um pouco do protagonismo, porque a gente tinha 2 nomes muito emblemáticos, né? Muito fortes e tal, com 2 tempos de campanha de TV gigantescos, então a TV de alguma forma ainda sobreviveu a essa eleição, mas ela tem perdido espaço porque as pessoas têm menos tempo para assistir TV, para ficar parado na frente de uma TV, e geralmente quando fica tá com a segunda tela na mão. Então, assim, se aparece qualquer horário político alguma coisa, troca de canal porque exato. Tem os canais digitais que não tem horário político. O digital tem ocupado mais espaço. Mas aí eu te pergunto, existe filme gravado dentro de uma sala? Só?
Não, existe. Aquelas coisas chatas do Lars von Trier, que só gente doida assiste. Olha o Johnny ficando bravo ali. Mas só gente doida assiste. Mas então aquele lá do buraco lá, como é que é? O poço lá. É o poço, tá tudo dentro de um lugar só. Mas geralmente um filme tem várias locações. Então o presencial, ele é essencial pro digital. Porque se o político não estiver na rua, se o político não abraçar pessoas, se o político não conversar com as pessoas, se o político não for na rua descobrir qual é a dor ou os anseios das pessoas, o que o digital vai produzir dentro de uma sala, mano? Agora vem cá. Agora deixa eu foder um pouco os caras também, senão só me ferro. Mas você acha também que o profissional tem que andar mais perto do político também pra ver isso? É importante. Porque tem visões diferentes do político. Às vezes eu tô aqui fazendo uma filmagem aqui que pra mim parece que é fenomenal. Aí quando eu passo pros caras, os caras nem usam essa porra. Depois eu vou perguntar onde tá aquilo lá que eu fiz. Os caras falam, aquilo lá não prestava, não. Digamos que eu odeio, cara. Eu odeio mesmo. É que como eu nasci pobre, eu sei o que pobre passa, eu não quero passar de novo. Então eu odeio. Mas assim, é importante pro profissional, principalmente quem atende um político só, conhecer a base dele. Saber o que a base pensa, tá com ele nos lugares. Se é uma equipe, pelo menos um, para ver o quanto aquilo é importante ou o quanto aquilo realmente é relevante. Então, por exemplo, cara, você vai agora lá em Guarulhos, num lugar onde tem esgoto a céu aberto. Pô, é importante para alguém da equipe ver, para falar ou pro estrategista ou para alguém que tá coordenando ali, ó, cara, é feio mesmo o bagulho e tal. Até pro estrategista ou pra pessoa saber o que enfocar, né? Qual é o foco que ela vai dar. Às vezes não precisa ir o Lucas, não precisa ir o Johnny, mas alguém para ter essa visão que você tá tendo, para sentir o que você tá sentindo e para principalmente entender o que as pessoas estão falando. Porque também político, ele tem uma visão romantizada sobre ele, né? Vocês sabem que vocês têm. Porque, primeiro que vocês acham que vocês são muito mais importantes do que realmente são. Vocês acham que o trabalho de vocês vai resolver a vida de todo mundo. Isso mesmo. E aí, cara, eu cito um exemplo claro, né? Eu trabalho com... Não vou falar o nome, mas com uma secretária e com um vereador que eles vão fazer discurso, eles falam assim, aí chega o material em vídeo, aí seleciona aquela parte. Ah, essa parte que vai. Não, mas tem outra parte melhor, que eu falei isso, falei aquilo. Pega aí, mano, que eu fiz um puta do discurso da hora e tal, aí depois eu vou lá ver os caras... Eu falei, caralho, não, então, mas é que essa... demorei tanto no discurso. Então, mas é que essa parte não existe, só existe na sua cabeça que você fez essa parte. Só pra você falou, com essa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio todo. E o país parou pra te escutar naquele minuto, pô. Então não existe. Então, assim, é importante até pro cara que tá junto. Então, o Maurício foi lá, o profissional tá junto. E você fala, não, porque eu falei isso, aí a mulher me abraçou, chorou, falou que eu era o anjo da vida dela. Aí o cara que tá junto fala assim, não aconteceu nada disso, você tá bem doido. E é importante pra isso, até pra nortear o planejamento, corrigir rumo e tal. É importante que o profissional conheça o político, conheça a base do político e principalmente conheça aquilo que ele tá vendo. Porque não basta só seu olho, porque seu olho romantiza, o olho do político romantiza muito o que ele vê. Peso de um influencer hoje, aderindo a uma campanha. Por exemplo, que aconteceu, Felipe Neto, Anitta, do Neymar e... Cara, você sabe que eu não vi eu não vi a importância, assim. Eu vi uma importância diminuta, porque, assim, na verdade, você tem uma série de controles do TSE sobre isso, você não pode pagar o cara, na verdade, assim, na teoria, você não pode pagar o cara, tal. O cara não pode impulsionar, ele não pode pagar ele na rede dele para publicar, eu não via, mas essa eleição... Por exemplo, o movimento do Neymar e dos cantores sertanejos foi essencial para o Bolsonaro ter o crescimento... Né? O crescimento dele no primeiro turno. Sim, o crescimento dele no primeiro turno foi essencial por causa desses caras. E, ao mesmo tempo, a vitória do Lula foi muito garantida por outros influenciadores. Por exemplo, a Simone Tebet foi uma influenciadora no segundo turno. Na verdade, foi mesmo. Então, assim, ele é importante. Só que, assim, precisa ser um influenciador de verdade. Alguém que as pessoas olhem, admirem por algo e que essa pessoa realmente embarque na campanha. O que acontece? Tem um ex-cliente meu que ele contratou um influenciador. Esse influenciador
Tinha 150 mil seguidores, a rede dele era muito engajada. Ele contratou o cara, pagou o cara, colocou o cara na equipe mesmo. O cara não publicava nada sobre ele. Nada, nada. Tipo, simplesmente nada. Às vezes, o cara gravava um vídeo falando do cliente, e o cliente colocava na própria rede dele, cliente. Aí, velho. Se a arma do cara é o canal do cara, E o cara não tá utilizando, você tá pagando à toa. Manda esse maluco embora que ele não tá te ajudando. Então é isso. É importante, se você tiver um influenciador, que ele use as armas que ele tem, seja a credibilidade ou a potência do canal dele, para efetivamente participar, mas mais do que isso, que ele tenha algum envolvimento. Por exemplo, Felipe Neto tá há 2 anos, no mínimo, falando sobre política. Sim. Todos os dias. Agora você imagina, sei lá, eu pego um funkeiro qualquer que nunca falou de política, dou um dinheiro na mão dele, e ele começa, pô, meu candidato, não sei o que, os caras vão lá e falam assim, mano, esse cara nunca falou de política, começou a falar agora, tá recebendo, não tem credibilidade nenhuma, né? Então é importante pensar na questão não só da potência do canal, mas da credibilidade. Bom, então, hoje, na verdade, as campanhas vão ser cada vez muito mais digitais. Você vai ter que saber aproveitar o que tem de bom ou não, porque questão digital. Por exemplo, houve algum erro na campanha? Houve algum. Deve ter havido um monte na campanha, por exemplo, do Lula, do Haddad. Caramba, cara. A campanha do Haddad, eu já pontuei vários erros, né? Tem um erro de concepção política da candidatura dele. É óbvio que o interior de São Paulo tem uma rejeição enorme ao PT e é uma rejeição que levaria um tempo para se quebrar da campanha dele e em uma campanha eleitoral não daria certo. Um outro erro também político, mas que tem relação direta com a comunicação da campanha do Haddad, foi fazer uma campanha isolada da campanha nacional, ou seja, Lula no segundo turno recebe apoio de vários partidos na campanha nacional e o Haddad não recebe, fica todos com o Tarcísio, ou seja, ele fez bem menos política do que o Lula fez, porque ele fez uma campanha atacando justamente quem poderia apoiá-lo no segundo turno. Então, assim, uma campanha de comunicação completamente desconexa de uma campanha nacional. Mas Haddad teve um resultado esplêndido, porque assim, o PT nunca tinha esse resultado que ele teve. Acho que poderia ter sido melhor. Se ganhar, eu acho impossível por conta dessa rejeição do interior. Mas assim, a campanha do Lula... Mesmo quando o Alckmin entrou na campanha nacional... Tudo bem, ele não entrou tanto assim na campanha estadual, mas isso não poderia ter alavancado um pouco mais? Porque então, o Alckmin é um cara que é muito bem quisto no interior, né? É que assim, a entrada do Alckmin no jogo foi uma entrada ruim que, assim, mais ajudou o interior a ter ódio do Alckmin do que a votar no Haddad. Então, porque, assim, esse tipo de cavalo de pau você tem que dar devagar, explicando para as pessoas o que está acontecendo, o que está em jogo, qual é o risco disso. Mas não, eles deram um cavalo de pau. A França fazia sempre uma discussão dessa muito forte, né? Olha, a gente tá aqui por causa disso. O problema não é só o problema de um ou de outro, o problema é do Brasil inteiro. Exato. Então, as nossas diferenças ficam de lado nesse momento pra gente ajudar o povo. Exato, era preciso. E assim, acho que faltou usar mais o Alckmin no segundo turno. Já que o PT não teve o apoio do Rodrigo Garcia, não teve o apoio dos partidos que estavam com ele, faltou levar o Alckmin pra campanha para falar, ó, de um lado está o Bolsonaro, ou o bolsonarismo, ou o cara que não conhece o Estado, mas do outro tá o Haddad, tá o Alckmin, são duas pessoas diferentes, o Alckmin que já governou o Estado, faltou isso, acho que usou demais o Lula no segundo turno. E São Paulo, principalmente o interior, é complicadíssimo, diferente aqui da região metropolitana, onde o Haddad e o Lula, tirando a cidade de vocês, né, premiada, ganhou, né? Mas assim, do caso do Lula e do Bolsonaro, ganhou quem errou menos, né? Mas não quem errou menos agora, né? Errou menos no decorrer do tempo. O Bolsonaro, assim... Foi uma atrás da outra, né? É complicado, né? Porque você tem 4 anos para ampliar a base e ele fez questão de hipersegmentar isso. Então, assim, o cara assume a presidência, se ele tiver... Eu escrevi esses dias, imagina o seguinte,
A gente sabe que ele é idiota, mas as pessoas não sabem, tá? Você imagina se o... É um idiota que ficou no comando de uma potência durante 4 anos, né? Você Então... imagina se, por exemplo, o Bolsonaro não tivesse brigado com a imprensa todos os dias. Imagina se o Bolsonaro não tivesse confrontado os outros poderes e ameaçado os outros poderes o tempo todo. Imagina se o Bolsonaro não tivesse tentado inventar a roda na pandemia. Se o Bolsonaro não tivesse feito porra nenhuma, ficasse quieto, era capaz de ele se reeleger. Não, eu acho que nem Lula existiria para disputar a eleição. Não, também Só acho. que ele foi... Se fizesse o básico, ele já teria... Ele se atrapalhou, ele foi tão imbecil que ele conseguiu atrapalhar ele mesmo. Então, assim, era incontornável o Bolsonaro. Eu até por um tempo acreditei que o Bolsonaro iria contornar por causa do Auxílio Brasil de última hora. A máquina é sempre a máquina, né? Eu sempre... qualquer aposta que eu fizer, eu sempre aposto na máquina, né? Eu sempre, no fim, assim, eu acho que a máquina... Tem grande chance de mas tornar. ele... Mas dessa vez agora a máquina derrubou os dois, né? Que derrubou a nível de Brasília e derrubou aqui no estado de São Paulo. Então, é que aqui no estado de São Paulo também inventaram o Rodrigo, né? O Rodrigo é um Não, cara sim, de bastidor e inventaram de ele. qualquer forma, tava com a máquina na mão. Isso. Mas o Bolsonaro, ele assim, mesmo com a máquina, ele ficou 4 anos se destruindo. Aí ele tentou em 6 meses se reconstruir, não deu tempo e não daria mesmo, porque 4 anos de cagada não se limpa em 6 meses, né? Não tem jeito. Mas o Lula ganhou porque errou menos. Não que ele tenha acertado, mais, assim. Tinha bastante coisa a favor, né? Também, porque... Então, cara, pra mim, assim, ó, o Lula cometeu um grande erro nessa campanha. Por sorte, o adversário dele era o Bolsonaro. Que o Lula dançou a música do adversário por 2 semanas, né? Sim. Que é a pauta dos valores. Aliás, aquilo é um erro, assim, que amador não comete. Qualquer pessoa sabe que eu não posso dançar a música do adversário. Eu não posso jogar no campo dele. Eu não posso entrar na narrativa dele. Eu tenho a minha, eu desconstruo a do cara. Eu tenho a minha, eu desconstruo a do cara. Por 2 semanas, o Lula ficou falando de aborto, de droga, de não sei o quê. Ah, mas encaixou aquela da pedofilia lá das meninas venezuelanas. Ótimo. Mas assim, você passou 2 semanas pra encaixar uma que morreu 2 semanas depois à toa porque não era o debate relevante daquele momento. Então o Lula escolheu, a campanha do Lula, dançar a dança do adversário por 2 semanas. Graças a Deus, no final, ele corrigiu e mudou o rumo, porque se ele tivesse continuado dançando a música que o Bolsonaro escolheu dançar e que o Bolsonaro sabe, né? Ninguém sabe jogar esse jogo dessa pauta de valores, essas pataquada que não muda a vida de ninguém, tão bem quanto o Bolsonaro. E aí quando você escolhe jogar o jogo dele, você corre o risco de jogar com alguém que joga melhor que você. Então, sim, ainda bem que o Lula... Então é a mesma coisa de fazer isso com as religiões, né? Exato. Que aí é complicadíssimo. Lucas, entrevista maravilhosa, a gente precisa falar mais, quero que você fale bastante depois dos seus cursos e tudo mais, porque, abre os olhos da gente. Eu mesmo tenho uma certa... Acho que como um político, como uma grande parte dos políticos, ainda tenho uma aversão ainda às redes sociais, ainda não me mantenho, ainda não consigo ainda me adaptar, mas tem uma galera boa aqui que tá até me amando agora, me chamou de amor, né? Aí que vão me ajudar com isso, né? Agora, o Lucas hoje, seus 30 e poucos anos de idade, se ele pudesse voltar numa máquina do tempo, qual que seria o conselho que ele daria pro Lucas de 18 anos? Você mesmo falando com você. Cara, olha, eu vivi eu falo pra todo mundo que, assim, 2022 poderia ser o meu melhor ano, né? Eu ganhei um bom dinheiro esse ano, um dinheiro legal. Eu fiz grandes trabalhos. A Argentina ganhou a Copa do Mundo, algo que eu espero há muito tempo. Desde 1994, mas o meu pai morreu esse ano. E eu fiquei 2 anos sem ver o meu pai trabalhando mesmo. O meu pai sempre teve orgulho, assim, de eu ser um cara estudioso e de eu ser um cara competente. Meu pai era o cara que compartilhava minhas palestras lá no interior. Falava, não, olha o meu filho e tal. Então meu pai sempre teve orgulho de eu trabalhar muito, de eu vencer. Muito. Então, meu pai, assim, se eu fosse um homem mais ou menos, um ser humano mais ou menos, ele não tava nem aí desde que eu fosse um cara
competente, vencedor, trabalhador que vence e tem sucesso. E aí, como eu dediquei a trabalhar esses 2 anos, eu fiquei 2 anos sem ver meu pai. Eu fui ver meu pai na penúltima semana de vida dele, porque o médico falou, ó, vem, porque senão você não vai ver. Então, se eu pudesse falar pro Lucas de 18 anos, eu falaria assim, ó, Lucas, tenha sucesso, vai pra cima, porque, cara, eu sou arrogante pra caramba, mas assim, eu sei da onde eu saí, eu sei onde eu cheguei e onde eu quero chegar. Ninguém que eu conheço saiu da onde eu saí, chegou onde eu cheguei, de forma honesta, trabalhando. São poucas pessoas que eu conheço, que conviveram comigo, que saíram do mesmo lugar que eu, que chegaram na metade da onde eu cheguei. Então, assim, eu sempre tive isso na cabeça, mas se eu pudesse falar pro Lucas, 18 anos, eu falaria assim, ó, cara, você vai ter sucesso, você vai conseguir e tal, mas, ó, lembra que as pessoas são perecíveis, que as pessoas morrem. Então, quando você tiver todo o sucesso do mundo, lembre-se que sucesso não vale nada se seu pai não estiver aqui. Se você não puder olhar pra ele e falar assim, porra, pai, fiz campanha presidencial, caralho. E ele falar, caramba, não valeu nada. Porra, pai, ganhei o dinheiro pra ficar 3 anos parado na minha casa. De boa, daquele jeito que a gente sempre quis. E ele fala, boa, não vale nada. Então, mesmo se ganhar e ele não estando aqui, você não vai poder ficar os 3 anos com ele. Exato. Então, assim, pra mim foi assim algo que, se eu pudesse falar pro Lucas 18 anos, vai lá, cara. Faz, tenha sucesso, seja o melhor. Eu tenho um objetivo de sempre ser o melhor. Qualquer coisa que eu fizer, eu quero ser o melhor. Mas vai lá, mas lembra que as pessoas vão passar e quanto menos tempo você dedicar às pessoas, menos você vai ter elas e depois essas coisas vai ter mais tempo de arrependimento. E essas coisas, essas conquistas sem as pessoas não significam nada. Ontem, por exemplo, acabou o jogo da Argentina, eu comemorei pra caramba, olhei, tava minha esposa. Abracei a esposa, aí depois chegou minha filha, feliz, porque vai ganhar um gato, que eu fiz uma aposta, né? Se a Argentina ganhar, eu te dou um gato. Aí, feliz, todo mundo feliz. E se eu tivesse ganhado, a Argentina tivesse ganhado, eu tivesse sozinho? Ia ser uma merda. Então, eu falaria pro Lucas, ó, sucesso é bom, mas sem pessoas é uma porcaria. Lucas, muito obrigado por você ter comparecido aqui, por você ter dado essa aula pra gente, pra todos que vão nos assistir. Enfim, gostaria de estender isso aqui também pra depois, porque, gente, o Lucas aqui, ele vai agora deixar as redes sociais dele, né? Porque não adianta o cara vir aqui falar tudo isso e depois ninguém vai achar o cara. Difícil não achar, porque só bateu lá no Lucas lá e já aparece. Mas e aí, onde que a gente... Como que tá a sua agenda agora pro próximo ano? E boa. Onde que a gente conversa contigo? Boa, minhas redes sociais são @LucasPimenta nos olhos no Instagram, Lucas Pimenta nos olhos no YouTube, Lucas Pimenta nos olhos no Facebook. Eu publico principalmente no Instagram conteúdos diários de dicas de marketing político, dicas gratuitas. Além disso, eu tenho os meus cursos, por exemplo, como ganhar uma eleição com pouco dinheiro, que é disponível para as pessoas comprarem. Lá no meu Instagram você encontra. No ano que vem, eu vou lançar uma plataforma de formação em marketing político para assessores e para candidatos, com um catálogo de cursos, ou seja, uma Netflix do marketing político. A pessoa vai entrar ali, ela vai ter formação desde o planejamento estratégico, um curso só sobre planejamento estratégico, até um curso sobre mensuração de resultados, por exemplo. Então a pessoa vai pagar uma assinatura única e ela vai consumir ali tudo, vai ter uma formação completa. Além disso, eu tenho minhas palestras. Ano que vem eu vou estar, por exemplo, 2 e 3 de fevereiro em Brasília, nesse seminário Reboot, que é o maior seminário internacional de marketing político. É um evento que já aconteceu em Lisboa e tal. Vou estar lá palestrando pelo 2º ano consecutivo. Parabéns. E tenho agenda em Montes Claros, Minas Gerais, tenho agenda em Santa Catarina, o povo de Santa Catarina me adora, eu acho que eles olham pra mim e falam, esse cara é bolsonarista, aí adora me contratar o pessoal de Santa Catarina, mas eu tenho essas agendas de palestra, mas vai na minha rede social, manda lá no direct, eu respondo todo mundo, tal, xingo também, que eu sou mal educado pra caramba, eu sou arrogante pra cacete, não gosto que discorde de mim, sou chato pra caramba, eu não sou político, discorda
discorda dos políticos, me deixa em paz. Mas me siga lá nas redes e espero ajudar quem quer ser candidato ou quem quer trabalhar com política. E para você que tá seguindo a gente, já deixa seu like lá, dá uma balançada no sininho, já acompanha também o Lucas, também pela nossa rede, assim como você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Dá um toque lá no sininho.